bom. Foi muito bom para Deus. Quando Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele viu que isso era bom. Uma grandeza ainda maior do que a sua. Uma grandeza olhada de fora, muito maior do que a nossa, o universo. Mas para Deus não passa de bom. Mas para Deus, Ele fala, é uma obra boa. E Ele continua fazendo outras obras e olhando. E Ele começa a se admirar com as suas obras, achando bom aquilo que Ele já tinha feito. Ele começa a olhar e fala, é bom isso, é muito bom. E continua prosseguindo em fazer as coisas. Mas chega um estágio que Ele fala, olha, Ele olha para você e fala, foi muito bom ter feito. Foi muito bom. Mas olhamos na Bíblia e achamos que esse tempo é o mesmo tempo olhado para os nossos dias como hoje. Deus fez na segunda, Deus fez na terça, Deus fez na quarta, Deus fez na quinta. Mas não foi dessa forma. Isso dura um tempo, meu querido. Do primeiro dia ao segundo dia, leva 1000 anos. Do primeiro dia da criação do mundo ao segundo dia da criação do mundo, levam-se 1000 anos para que esse segundo dia aconteça, para que ele chegue ao estado de fazer o ser vivente, o ser humano. São 5000 anos ali, Deus pensando e falando, Deus trabalhando e falando. O que é isso, meu querido? É Deus pensando, elaborando em sua mente, agindo na sua mente, formando tudo. Aleluia! Deus começa a elaborar e fala, vou fazer os céus. Mas como vai ter que ser feito? Deus começa a trabalhar em sua mente para isso acontecer. Como Deus é perfeito, Ele começa a trabalhar tudo isso. Ele começa a gismar e a pensar. Depois que Ele pensou, Ele fala. Depois que Ele começa a pensar, Ele fala. O que é isso, meu querido? Muitas vezes agimos por impulso, não pensamos antes de agir. Agimos e depois pensamos. Agimos e depois raciocinamos naquilo que fazemos. Não, a sequência é pensar e depois agir. É pensar e depois executar. Deus começa a elaborar tudo antes de formar as coisas. Deus começa a agir, começa a pensar em como seria e como Ele iria fazer o próximo passo. Ele olha, forma os céus e a terra e fala, foi bom isso, mas o que eu vou fazer no dia seguinte vai ser melhor. Aleluia! Por que, meu querido? Por quê? Nós temos 2 tempos. Tempo Cronos e tempo Kairos. Aleluia! O tempo Cronos é esse dado por mim e por você. Mas o tempo Kairos é o de Deus. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus! Até a formação do ser humano, até a criação do homem, até Deus começar a elaborar o homem, passa-se 1000 anos.
começa a pensar, Gilmar, como seria? No quinto dia ele para e começa a formar na cabeça dele, porque ele havia formado tudo igual, tudo na balança, pesado na balança corretamente, nada fora do seu normal, nada fora da posição. Ele cria os céus e cria a terra, tem um peso. Ele cria as águas, cria o céu, a expansão do céu, cria os peixes, as águas e cria as aves do céu, tudo em uma balança. Aleluia! Tudo em uma devida balança. Deus não pensa nada e não age nada errado, porque foi pensado. Porque muito crente tem se perdido, porque muito crente tem deixado de buscar a face do Senhor, porque tem muito crente agindo antes de pensar, tem muito crente querendo fazer a sua força, tem muito crente querendo impor a sua posição, é isso e acabou, querendo agir antes de pensar. E nós temos que pensar: será que isso é o melhor para a minha vida? Será que Deus vai se agradar disso? Depois que saiu da boca não volta mais. Depois que ela sai da sua vida, ela não vai voltar mais. Há um tempo que devemos raciocinar e pensarmos antes de agirmos. Senhor meu Deus, Aleluia! Aleluia! será que é mister? Será que é necessário isso na minha vida? Será que eu devo agir desta forma? Será que é a melhor decisão que eu devo tomar? Será que é a forma que eu devo agir? Será que é isso? Será que é aquilo? Nós devemos fazer essa interrogação em nossa vida. Aleluia! Vai falando, Deus. Para a sua vida ter um equilíbrio, meu querido. Glória! Não haja sem pensar. É verdade, Deus. Aleluia! Não haja sem Pai pensar. de maravilha! 1000 anos se passa, Gilmar. 5000 anos na criação da terra, mas é um dia para Deus. Aleluia! Tudo foi acontecendo e ele foi vendo: fiz isso, foi bom. Fiz essa ave que está voando, foi bom. Eu fiz o peixe que está pulando ali, foi bom. Eu fiz as matas, foi bom. Eu fiz os frutos das matas, foi bom. Eu fiz tudo isso, foi bom. Eu criei aquilo, foi bom. Mas agora eu não quero apenas falar, eu quero colocar as minhas mãos. Eu tenho que fazer algo com as minhas mãos. Aleluia! Se você for ver, até o dia da criação são 9 ajas. Quem prestou atenção? Aleluia! 9 ajas de Deus. Haja isso. Haja isso. Haja isso. Aconteça isso. Foi apenas falado, foi apenas pronunciado, foi apenas dito, meu querido. Mas no 6º dia, vai ter 6.000 anos. Aleluia! Ele olha e ele fala: eu não posso apenas falar agora. Porque foi 1000 anos ele pensando como seria você, como seria a sua vida, como seria esse dia, como seria essa noite. Aleluia!
Pode ter passado 2500 anos. Quando Jesus veio aqui, mas Deus te diz para mim apenas 2 dias. Aleluia! Deus não está vendo, meu querido, o começo. Deus está vendo o começo, o meio e o fim na tua vida. A sua vida não foi de uma acha. A sua vida não foi um dito. A sua vida é uma construção, é uma obra-prima de Deus. A sua vida foi formada. A sua vida foi levantada, foi estudado, peça a peça do teu corpo. Peça a peça. Foi estudado, planejado. Foi memorizado e feito. Porque uma obra, ela só termina depois que ela sai daqui. Uma obra só termina porque não adianta muitas vezes só pensarmos em fazer algo, em fazer aquilo, e Deus já tem falado: faça, 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 e você recolhe a mão, e você puxa, e você não estende, e você contrai, e Deus fala: estica, faça, toca. Nunca vai ser muito bom na sua vida quando você não tirar da tua cabeça e colocar em prática aquilo que você deseja. Nunca vai ser muito bom na tua vida enquanto você não colocar em prática aquilo que Deus te manda fazer. Por que aquele irmão prega desse jeito? Aquela irmã canta dessa forma? Eu não canto, eu não prego. Por quê? Porque não tem colocado em prática. Vai ser só bom. Oh, glória a Deus! Há um tempo, e ele começa, meu querido, a formar tudo, a construir tudo. Mas ele não podia, meu querido, fazer nada que desequilibrasse aquilo que ele já tinha feito. Céu, terra, tudo foi assim, céu e terra. Mas no 6º dia, se ele fizesse algo, iria desequilibrar tudo. Mas ele pensa em você. Aleluia! Algo enraizado na terra e nos céus. Glória a Deus! Algo enraizado na terra, enraizado nos céus. Aqui há separação, mas aqui não tem. Aqui é único, é ligado ali e aqui. Isso é muito bom. Aleluia! E Ele forma você peça a peça com as suas mãos, com a ponta dos seus dedos. Aleluia! E aí você olha e fala: eu sou insignificante. Eu sou desprezível. Eu não sou nada. Você é muito bom. Você é especial para Deus. Aleluia! Você é a obra-prima do Senhor Jesus. Aleluia! Por que eu vim aqui hoje? É grande Pai, abençoa. Porque tem crente falando que vai parar porque que acha que Deus se esqueceu dele. Aleluia!
Foram 1000 anos ele pensando. E os anjos falando de o que será que ele vai fazer agora? O que será que ele vai fazer agora? O que será que ele vai executar agora? Eu começo a olhar e começo a olhar um para o outro, os querubins, os serafins, todos aqueles anjos, e começam a olhar para o outro e falar: o que ele vai fazer agora? Meu Deus. E o tempo vai passando e ele ali, pensando, quieto, sem falar nada para ninguém. Aí começa ele a juntar uma terra ali. Ele começa a juntar uma terra e o povo começa a falar: o que será que vem dessa mão agora? Glória a Deus. O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai realizar agora? Ele começa a formar do barro, da água. Aleluia. E ele começa a usar os elementos da natureza. Ele começa a unir tudo aquilo que não pode ser unido. Ele começa a fundir tudo aquilo que não pode ser fundido. Ele começa a fazer algo que não ocupa-se o mesmo espaço um ao outro. Ele começa a pegar o mar. Meu Deus. Ele começa a pegar água e começa a fundir o barro sobre aquela água e começa a construir um esqueleto. E ele faz o esqueleto de Adão Aleluia. e coloca aquele esqueleto em pé e aqueles anjos olham e começam a falar: mas que coisa feia isso! Ele começa a formar aquele esqueleto. Deus. Nada no começo da tua vida, Aleluia. nada no começo da obra do Senhor para muitos vai ter formosura. Meu Deus. Aleluia. Nada no começo da tua vida vai ter forma, meu querido, porque ainda está sendo edificado. Aleluia. E nada vai ser feito na tua vida de fora para dentro, vai sair de dentro para fora. Só vai acontecer quando sair de dentro de você. Só vai acontecer quando você liberar tudo isso que está preso e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Gilmar, ele começa a edificar aqueles ossos e começa a colocar aqueles ossos em pé. E os anjos começam a falar: olha, mas não tem formosura isso. Porque um esqueleto não tem formosura. Mas como tudo que Deus faz, nós não entendemos no começo, mas depois vamos entender. Deus. Ele começa a formar tudo. Começa a colocar tudo nos seus devidos lugares. Começa a formar os nervos. Começa a firmar os nervos em volta do teu corpo para sustentar aqueles ossos. Ele começa a compor todos os órgãos. Ele começa a compor tudo. Ele começa a formar, juntar tudo. Começa a colocar nos seus devidos lugares as coisas. Eu não sei se você está compreendendo. Deus está colocando em ordem a tua casa. Aquilo que
Glórias a Deus. E ele começa a formar tudo, porque Deus não faz nada fora de ordem. Aleluia. Deus não faz nada fora do normal, fora do comum, e sem cabeça, sem perna, como o dito diz aí no mundo. Deus está fiel. Está fazendo uma obra sem pé, sem cabeça. É assim que a turma fala. O que é que você está fazendo? Está fazendo uma obra sem pé, sem cabeça. O mundo olha e fala: você está num mundo sem pé, sem cabeça. Mas Deus diz: aquilo que faço eu hoje na tua vida tu não entendes. Nem o mundo compreende isso, mas depois vão ter que ver como é que ficou aquilo que faço na tua vida hoje, diz o Senhor para ti. Gilmar, ele começa a formar tudo, começa a juntar os nervos, começa a elevar aquele esqueleto começa a ficar em pé firme e começa a ter um formato. Os anjos começam a se perguntar: o que será que ele está fazendo? Está pegando forma o negócio. Aleluia. Oh, aleluia. Chega um dia que a obra fica pronta. Forma tudo, coloca 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Tudo junto, João. A obra perfeita de Deus. Se você pegar a terra e jogar num pouco d'água, some-se a água. Se você pegar muita água e jogar na terra, torna uma água suja de terra. A terra se descompõe na água. Se você pegar o fogo, colocar na água, a água apaga o fogo. Se você pegar muito fogo e colocar sobre a água, o fogo consome a água. Glórias a Deus, aleluia. Como juntar tudo numa coisa só? Diga para o teu irmão lá: aquilo que parecia impossível, hoje é você. Aquilo que parecia impossível até para os anjos, hoje é eu aqui, é você aí. Isso era o impossível. Meu Pai. Até hoje, ninguém aqui possa conseguir manter isso em um mesmo ciclo, em uma mesma ordem, um trabalhando em favor do outro. Sem um tomar a posição do outro, não acontece. Um tem que se sobressair, mas aqui não. Aqui é perfeito. Aqui deu certo. Porque você está falando que você é desprezado, você é a obra-prima, é aquilo que deu certo. Aleluia. Ele forma, meu querido, e depois leva lá para o Éden. Depois que ele leva para o Éden, ele planta ele lá. Ainda moribundo, sem vida, Deus leva ele para o Éden e fala: você vai ficar plantado aqui. Até, em outras línguas, trazendo para mim hoje, até eu ver o que eu vou fazer para você ter vida, até eu ver o que eu vou fazer para que tudo isso funcione. Está tudo lá, os órgãos embaixo, coração, rim, pâncreas, tudo formadinho ali, mas ainda não tinha vida. Aí Deus fala: você vai ficar lá no Éden plantado. Se você for ver no 2, diz isso. Diz ou não diz? Que ele foi tirado e foi plantado no Éden. Quando ele diz que é plantado, ele fala: o que é da terra é da terra. Verdade. Por isso que seus pés
tem 10 dedos. Porque são as 10 obras de Deus plantadas na terra, e as 10 obras de Deus plantadas nos céus. Só que em tudo ele desacha, irmã. Em tudo ele fala, acha, e sai apenas o sopro da tua boca, pensa e sai. Haja! Mas em você ele fez assim, ó. Ele fala, você vai ter um pedaço de mim. Você sabe como que o crente aguenta só quem tem um pedaço de Deus? Sabe como o crente aguenta só aquele que tem um pedaço dele dentro? Aí quando ele assopra, ele fala, agora tu está desligado da terra. Meu Senhor. Aqueles órgãos começam a ganhar vida. Começa a nascer o sangue. Começa a nascer o primeiro suspiro dele. Começa a oxigenar o cérebro dele. Ele começa a raciocinar, a pensar. A obra-prima de Deus é você. Os anjos dizendo, eu queria ser desta forma. Depois eles olham e falam, olha, não é que parece com ele? Meu Deus. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a nossa imagem façamos o homem. Ele olha para ele. E ele começa a olhar para ele e a imaginar como poderia ser ele. Meu Deus. Olha a sua importância, meu querido. Você sabe o que é isso? É Deus olhando para ele, imaginando como seria ele fez você. Ele imaginando. Aleluia. Ele olha e fala, eu poderia ser assim. E começa a retratar ele como fosse um espelho, começa a formar e começa a colocar em ordem. Olha, aqui vai ter que pensar, aqui vai ter que agir, aqui vai ter que raciocinar e pensar e fazer as coisas. Esse é você. Aleluia. Mas ainda não é aí que eu queria chegar. Oh, glórias a Deus. Ainda não é aí. É aqui. Aleluia. Que você foi feito pelas mãos dele. Foi tocado primeiro por ele. Foi feito, pintado à mão. Colocado um pedaço, porque quando sai daqui ele... Ele não fala haja nada. Quando ele sopra, ele fala, receba aquilo que é de mim. Quando ele sopra, meu querido, ele fala, toma aquilo que é meu. Toma um pedaço daquilo que é meu. Aleluia. Mas o tema desta mensagem que Deus colocou no meu coração, Gilmar, é use na presença de Deus. Aleluia. É você ousar na presença de Deus. Oh, glórias a Deus. É você fazer além na presença de Deus. De que forma? Ousando, sendo ousado. Aleluia. De que forma? Eu vou te explicar. Ele faz tudo.
constrói você. E Ele fala: haja para todas as coisas, mas para você Ele fez a mão. Ele tem tocado a tua vida todos esse tempo. Ele tem sustentado a tua vida todo esse tempo. Ele tem direcionado a tua vida todos esse tempo. Que Ele fala para você que desde o início Ele está no controle. Ele que está colocando a mão. É Ele que toma sempre a frente. Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje Deus te convida a ousar. Sabe de que forma, Gilmar? Tocando o Mestre nessa noite. Aleluia. Até aqui Deus tem nos tocado. E nós nunca tocamos a Ele. Aleluia. Ele fez com as suas mãos. E hoje que Ele me diz: crente que é crente tem que ousar, tem que tocar o Mestre, tem que se aproximar dEle, em querer tocar Ele, para as coisas mudarem. Não basta só Ele agir, tem que você também fazer a sua parte. Você sabe por quê? Olha onde Deus me levou nessa mensagem. Sabe por que ousar? Eu queria chegar até aqui para te dizer que até aqui Ele sustentou você, mas só vai acontecer quando você tocar nele. Sabe por quê, Gilmar? Porque Jesus, quando saía, Ele saía assim: seja curado, seja curado. Veja, em nome de Jesus. Veja, a tua fé te curou. Vai, em nome de Jesus, a tua fé te salvou. Seja curado, levanta, pega a tua cama e anda. Nas Escrituras foi só assim, mas só tem uma única vez que eu ouvi falar Ele falando assim: alguém me tocou. Aleluia. É Deus. Tem uma única fala que Ele diz: olha, alguém me tocou. Você usar é isso. Oh, glória. Você não sabe onde é, eu vou te falar. Estava uma mulher ali, 12 anos, sofrendo. E ela não podia sair do arraial porque ela estava com o seu ciclo menstrual que não cessava. Gastou todo o dinheiro dela, da sua família, para tentar reverter essa situação. E o tempo foi passando e nada acontecia. E o tempo foi acontecendo e andando, porque o tempo não para. O dinheiro foi acabando. Aleluia. E um dia ela falou: eu vou usar na presença de Deus. Por que usar? Porque se soubessem que ela estava se misturando com aquelas outras pessoas, na sua fase menstrual, ela seria mortas a pedradas. Porque a Bíblia diz que aquele que tocasse uma mulher com fluxo de sangue se tornaria imundo. Tornaria-se imundo. Se você sentasse em um lugar que uma mulher tivesse com seu ciclo menstrual, você se tornaria imundo. Se você encostasse, estivesse próximo a uma mulher, e essa mulher viesse te tocar no seu ciclo menstrual, você se tornaria imundo. E aquela mulher, por não estar falando daquela fase menstrual dela, era levada à morte, a pedradas. Mas ela falou: até aqui eu gastei tudo o que tinha e o que minha família tinha, e ninguém que pôde mudar minha situação. Hoje eu vou usar na presença de Deus. Aleluia. Ela sai ali cabisbaixo, gatinhando por meio àquela gente.
vai ali e toca na orla do vestido de Jesus. E no meio daquela multidão, Jesus fala: olha, Pedro, alguém me tocou. E Pedro fala: no meio dessa multidão, mestre, todo mundo apertando o Senhor, o Senhor vai falar se alguém me tocou. Olha a diferença de encostar no mestre e tocar nele. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Encostar, meu querido, muito crente tem encostado. E está encostado até hoje. Quanto crente encostado dentro da casa de Deus tem? Aleluia! Quanto crente encostando na casa de Deus, fala: até que eu já fiz, tá bom, vou encostar. Oh, glórias a Deus! Mas tocar na hora do mestre tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia na presença de Deus. Aleluia! Eu vou encerrar, Gilmar, porque eu quero orar por você. Oh, glórias a Deus! Se coloque em pé, na permissão de amar. Ai, que maravilha! O que eu vim fazer nessa noite em dizer que até que o Senhor sustentou, guardou a tua vida, e que você é a peça fundamental da criação de Deus, e que você é o instrumento fundamental da criação de Deus. Mas Deus quer que você ouse mais na presença dEle. Você sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele ousou. Aleluia! Ele ousou em sair e descer do barco. Ele ousou em falar: mestre, eu quero ir contigo mesmo por cima dessas águas. Por mais que faltou a fé por causa das coisas à volta dele, turbulentas, mas ele ousou ir e tocar no mestre. Quem vai ousar nessa noite e tocar no mestre? Aleluia! Deus, aleluia! Essa irmã que louvou por último, venha louvar o Senhor aqui. Eu quero orar por você. Eu quero que você ou saia do teu lugar e tente tocar no mestre nessa noite. Porque até aqui ele tem sustentado a tua vida. Tu caiu, levantou e está aqui. Porque ele tem guardado até hoje a tua vida. Mas ele te disse: eu preciso de você em uma área diferente. Eu preciso de você rápido. E preciso que você se disponha nessa noite em fazer a minha vontade, diz o Senhor. Se você queira sair do teu lugar e vir aqui à frente, amém. Se você não quiser tocar no mestre e quiser ser tocado por ele mais uma vez, fica ao teu lugar. Que a nossa irmã vai louvar e nós vamos orar por você que quer tocar no mestre, apenas você. Porque no meio de 12 discípulos só Pedro saiu do barco para querer ir de encontro ao mestre.